O tema da minha palestra é basicamente a toxina botulínica na harmonização facial. Tudo o que você precisa saber para a obtenção de resultados satisfatórios. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o convite da pós-graduação Unifip e também da doutora Geisiane Xavier. Eu fico muito feliz em poder participar desses eventos, que eu sei que vai contribuir de forma significativa com a formação dos novos profissionais da saúde estética. E eu não poderia deixar de trazer para vocês um tema bastante interessante que faz parte da minha vivência na área da saúde estética. Eu costumo falar que existem alguns procedimentos que a gente elege como aqueles procedimentos queridos que a gente costuma realizar com mais frequência e costuma se aprofundar também nas técnicas. E um dos procedimentos que eu me aprofundei de fato foi a toxina botulínica, principalmente na harmonização facial. Então, hoje, eu costumo falar para o meu aluno que se ele quiser atuar na área da saúde estética, ele pode realizar todo e qualquer procedimento dentro das normativas, dentro da nossa área. Agora, ele precisa entender que ele vai ter que eleger alguns procedimentos no qual ele vai se tornar expert naquilo. Não tem como um ser humano conseguir dominar todas as técnicas, todas as teorias e todas as práticas. Porém, você pode se tornar bom, você pode se tornar excelente em procedimentos que você escolher, que você gosta de fazer de fato. Foi o que eu fiz. Eu elegi 3 procedimentos principais. Quais foram eles? A toxina botulínica, o procedimento estético injetável em microvasos e o emagrecimento. Então, esses 3 procedimentos são carro-chefe para a minha atuação na área da saúde estética. Então, antes de começar falando de fato da toxina botulínica na harmonização facial, eu gostaria que vocês compreendessem um pouco a minha trajetória. Bom, meu nome é Maiara, tá? Eu sou biomédica, eu me formei por uma universidade pública, que foi a Universidade Federal de Pernambuco, como qualquer outro biomédico, como a maioria dos biomédicos, na verdade. Eu me habilitei em patologia clínica porque até então, na minha época, não existia a possibilidade da gente tirar nossa habilitação em outra área. Na época, eu já queria a área da saúde estética, mas eu não tinha como estagiar na área para obter habilitação em saúde estética, então eu fui para patologia clínica, como a maioria dos biomédicos fazem. Então, eu estagiei um período no Hospital das Clínicas, vinculado ao UFPE, e me pós-graduei em biomedicina estética assim que eu finalizei a graduação. O meu número de inscrição no meu conselho é 07712. Vocês podem conferir que eu estou lá como especialista em biomedicina estética e habilitada em patologia. Ao mesmo tempo que eu fiz minha especialização, eu fiz o meu mestrado em patologia. Então, tudo foi muito rápido na minha vida e eu estudei concomitantemente a especialização e o mestrado. No meu mestrado, eu fiz questão de manter a coerência no meu currículo. Então, a área que eu escolhi foi trabalhar justamente com dermatomicoses, que são micoses de pele. Eu sabia que eu estava fazendo uma especialização em estética, então eu sabia que eu tinha que ter um mestrado que vinculasse a isso. E o mestrado em patologia me possibilitou estudar dermatomicoses, e hoje eu consigo fazer triagem daquele paciente que tem uma doença, né, na pele, uma doença dermatológica, e aquele paciente que tem uma disfunção estética. O paciente que é para o dermatologista e o paciente que é para o profissional da saúde estética. Isso me facilitou muito e foi no mestrado que eu consegui aprimorar os dons para a docência, para a sala de aula. Então, inclusive, um grupo de amigos que faziam parte do mestrado, junto comigo, que estavam também na área da saúde estética, eles foram alavancando a minha carreira, me chamando para palestra, porque eles viram uma didática boa para ministrar palestras e cursos e estar em sala de aula, principalmente na área da saúde estética, que é tão deficiente de professores, tá? Eu fiz a residência em harmonização orofacial. Sou coach em emagrecimento científico pelo método 4 fases, que é o método do Dr. Edson Romuth, um endocrinologista fundador das franquias Emagrecentro. Então, todo profissional que vai trabalhar lá na Emagrecentro, seja biomédico, enfermeiro, farmacêutico e esteta, a gente acaba fazendo um curso com o Dr. Edson. E nesse curso, a gente aprende toda a metodologia de emagrecimento que ele
fundou, que é o método 4 fases, e a partir disso a gente ganha o título de coach em emagrecimento pelo método dele. Tá? Eu também sou responsável técnica da Emagrecentro Boa Viagem, uma clínica localizada em Recife. Sou docente e coordenadora da clínica de estética da Unifip, localizada em Patos. Então, hoje, o aluno da Unifip, ele é um profissional diferenciado, é um biomédico que vai estar no mercado com habilitação em patologia clínica e em estética também, porque eles já conseguem estagiar na área, na clínica, lá em Patos, a qual eu sou a coordenadora. Sou docente de pós-graduação também na área da saúde estética. Então, eu ministro aulas para o Instituto Paiva, localizado em Recife, para o Grupo Cefap, também de Recife, para a Pós-Unifip de Caruaru, tá? E para a Faculdade Inspirar, localizada em Petrolina, tá? Então, eu estou na área da docência faz alguns anos. Sou idealizadora também do programa Emagrecimento Eficiente, que é um programa voltado para os profissionais da saúde estética que queiram trabalhar com emagrecimento. É um projeto meu antigo, que eu vou começar a intensificar mais esse projeto agora no final do ano. E também ministro cursos livres para profissionais da saúde estética. Então, o meu foco hoje é procedimento estético injetável em microvasos, o PEM, toxina botulínica e emagrecimento, como eu falei de início a vocês. Também sou vice-presidente do COB, que é o primeiro congresso online de biomedicina estética. A gente teve a primeira edição, que foi um sucesso, e a gente vai partir, sim, para uma segunda edição, tá certo? Então, vamos falar sobre o título da minha palestra, que é justamente toxina botulínica. Eu sei que a maioria de vocês tem muitas dúvidas a respeito da toxina botulínica, e muitos se questionam se é um procedimento preventivo, se é um procedimento mais corretivo, se ele vai apenas na face, se é aplicado apenas nas rugas, se é um procedimento exclusivamente intramuscular, ou seja, se ele vai apenas no músculo. Então, essas dúvidas, eu sei que a maioria de vocês que estão entrando na área da saúde estética, vocês têm. Então, eu resolvi trazer para a minha palestra, para começar desmistificando o uso da toxina botulínica. Logicamente que, com a minha experiência, eu hoje, Maiara, opto pela toxina botulínica mais preventiva do que corretiva. O que seria isso? Seria, basicamente, a gente prevenir o surgimento da ruga do que remediar. A ruga está ali formada, eu venho com a toxina botulínica, às vezes eu não tenho resultado de 100%. Porém, se você já vem de forma preventiva, você consegue dar um resultado satisfatório muito melhor para o seu paciente. E será que a toxina botulínica ela vai apenas na face? Não. A toxina botulínica, gente, é um mundo. Para vocês terem noção, dependendo da diluição que eu trabalhe, a toxina botulínica ela vai no couro cabeludo, ela vai para tratamento de melasma, ela vai para tratamento de ósteos dilatados, tá? Então, existem outras funções, inclusive para hiperidrose, a gente também pode fazer a aplicação da toxina. Então, hoje em dia, falar que a toxina botulínica é só para rugas é um pensamento muito limitante. A gente precisa ir além, a gente precisa oferecer o mais para o nosso paciente. Então, a toxina botulínica, ela proporciona essa questão da gente caminhar pela maioria das disfunções estéticas e oferecer um resultado satisfatório para o nosso paciente. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Tá? Gostaria de informar vocês que eu vou abrir para perguntas no final da palestra, tá? Mas, por enquanto, eu vou seguir uma linha de raciocínio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu estou ministrando aqui, guardem para o final, que eu vou abrir o chat de vocês e vou tirar todas as dúvidas, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Bem, dito isso, a gente sabe que a toxina botulínica ela é derivada de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Trata-se de um bacilo gram-positivo, anaeróbico estrito e que consegue sobreviver através da produção de esporos resistentes numa temperatura de 100 graus Celsius durante 2 horas. A toxina botulínica ela foi descoberta através de uma doença chamada botulismo, tá? Há muitos anos atrás, o consumo de salsichas enlatadas ocasionava uma certa intoxicação alimentar. E essa intoxicação era rara, mas potencialmente fatal, e era seguida de alguns sintomas. Quais eram eles? Dificuldade de engolir ou falar,
fraqueza facial de ambos os lados da face, visão embaçada, pálpebra caída, problemas respiratórios, náusea, vômito, paralisia e muitas vezes culminava com a morte do paciente, tá certo? Então, a partir desses sintomas, começaram a estudar essa doença, tá? E foi em 1870 que o Knust e o Muller, os dois médicos conseguiram descrever o botulismo, a doença em si, tá? Em 97, o Emily, ele consegue isolar a bactéria e divulgar as medidas de prevenção contra a questão do botulismo, tá? Em 1920, o Sumer, ele isola a toxina na sua forma mais bruta, só que em 1943, na Segunda Guerra Mundial, começaram-se a estudar a toxina botulínica para torná-la uma arma, porque eles viram que, diante dos sintomas do botulismo, a toxina era, de fato, potencialmente fatal. Então, foi na Segunda Guerra Mundial que os estudos começaram a se intensificar, né? Em 1973, o médico Scott, ele publica o primeiro trabalho científico sobre o uso oftalmológico da toxina botulínica. Só que, em 89, o FDA finalmente aprova o uso da toxina botulínica do tipo A, que é a que a gente utiliza atualmente, que é a toxina tipo A, para o tratamento de estrabismo e blefaroespasmo essencial. Então, lembrem-se que, anteriormente, a toxina botulínica era muito utilizada para o tratamento de determinadas doenças específicas, tá? Principalmente relacionadas à questão da musculatura. Em 1992, um casal de dermatologistas, o casal Carruthers, publica o primeiro trabalho científico sobre o uso da toxina botulínica tipo A para o tratamento estético de rugas glabelares, que são aquelas rugas localizadas entre a sobrancelha. Em 1994, chegou-se finalmente o primeiro estudo sobre o efeito anidrótico da toxina botulínica, ou seja, o efeito da questão da sudorese excessiva. Tá? Em 2002, finalmente teve a aprovação da toxina botulínica tipo A, o famoso Botox, tá? A empresa pioneira foi a Allergan, que deu o nome de Botox, por isso que até hoje a gente chama que a aplicação da toxina botulínica, é sinônimo de Botox. Mas lembrem que Botox é uma palavra registrada, patenteada, e que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de estar mencionando, tá? Então, a toxina botulínica foi aprovada pela FDA em 2002 para o tratamento estético e linhas glabelares dinâmicas, moderadas e severas em adultos de 18 a 65 anos. Em 2004, a toxina botulínica ela também foi aprovada para o tratamento temporário de hiperidrose axilar, que é o suor excessivo na axila. Hoje, a gente faz aplicação na axila, na palma das mãos, na planta dos pés. Já existem, inclusive, artigos mostrando a diluição, a forma de aplicação. Aí eu posso até mencionar esses artigos ou disponibilizar esses artigos para vocês posteriormente. Em 2018, outros usos cosméticos na face foram começando a ser observados. Face, pescoço, colo, principalmente para correção de assimetrias. Então, essa é basicamente a trajetória da toxina botulínica, tá? Então, a gente sabe que há pouco mais de 30 anos foi demonstrado que sua aplicação intramuscular e localizada com pequenas doses seria capaz de produzir uma paralisia duradoura, porém irreversível, do músculo injetável. Normalmente, quando eu estou lidando com o paciente, eu não gosto nem de falar dessa questão de paralisia, porque existem alguns termos médicos ou termos dos profissionais da saúde estética que assustam o paciente. Então, imagina só, é só você se colocar no lugar do seu paciente. Você vai receber seu paciente na clínica para falar de um procedimento que é do interesse dele, e você falar que aquele procedimento vai dar uma paralisia na face daquele paciente, ele vai se assustar. Porque na cabeça do paciente que é leigo, paralisia, né, é algo que realmente está associado a derrame, a outros tipos de doença. Então, quando a gente está lidando com o nosso paciente, o ideal é que a gente tenha uma linguagem entendível e que não assuste. Por exemplo, é muito melhor você trocar o termo paralisia por relaxamento da musculatura. Então, a toxina botulínica no seu paciente vai promover
um relaxamento muscular, melhorando rugas finas e linhas de expressão. Lembrando mais uma vez que a toxina botulínica, o resultado dela é muito mais preventivo do que corretivo, tá certo? Para que a gente possa entender a toxina botulínica, eu preciso relembrar como é que surge essas rugas, tá? E o que são? Na verdade, rugas, gente, são linhas, sulcos ou depressões que se formam na pele, principalmente quando a gente vai envelhecendo. E pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo, sendo que é muito mais frequente em regiões em que a nossa pele é um pouco mais fina, que a espessura é um pouco mais fina, tá? E o sentido dessas rugas é determinado por algumas condições, como, por exemplo, determinado pela ação muscular, pelos hábitos ocupacionais daquele paciente, hábitos articulares, pelo contorno da própria face, tá certo? E as rugas, elas podem surgir ou podem acelerar a sua formação, tá? Através de algumas condições, como, por exemplo, a exposição solar excessiva, que vai gerar radicais livres, que vão culminar com a degradação do colágeno e da elastina, tá? A própria genética do paciente, o excesso de tabagismo, o paciente fumante, ele tem mais propensão a surgimento de rugas precoces, algumas atividades ocupacionais, até mesmo relacionadas à poluição, diante do ressecamento da pele de forma excessiva por uso de cosmético inadequado, por uma alimentação inadequada. Então, existem inúmeros fatores que podem contribuir com o surgimento ou até mesmo antecipação da formação das rugas, tá certo? Então, as rugas, elas nada mais são do que uma marca de expressão. É uma marca da nossa expressão, tá? É um sinal aparente do envelhecimento. Então, à medida que a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo elastina, a pele vai ficando mais fina, a derme vai ficando mais fina e a gente vai ter o aprofundamento de determinados sucos e isso vai depender também da musculatura, tá? Uma musculatura hiperdinâmica vai culminar com o surgimento de rugas, tá certo? E aí o que a gente sabe é que quando a pessoa é jovem, essas rugas, elas vêm e vão junto com as expressões faciais. À medida que a gente vai envelhecendo, elas vão se tornando mais permanentes e gravadas na nossa face. Ou seja, durante a juventude, as rugas do sorriso, as rugas ao redor dos olhos, que são aquelas famosas pés de galinha, tá? O termo popular, elas vão aparecer à medida que a gente é jovem, só quando a gente realiza a expressão de sorrir, a expressão de alegria, de tristeza, mas à medida que a gente envelhece, que a gente realiza a expressão e desfaz essa expressão, a gente nota que aquela ruguinha ela vai ficando gravada, tá? Então, eu trouxe uma imagem ilustrativa aqui para vocês observarem, tá? A ilustração de um paciente do sexo masculino com 30 anos, em que a gente não observa a formação tão evidente dessas linhas, tá? Fixas, e à medida que ele vai chegando aos 40, aos 50 anos, aos 60, a gente vai observando que essas linhas, essas rugas, ou rítides, tá? Quando eu falo rítide, é sinônimo de ruga, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, as rítides, elas vão ficando gravadas na nossa face. Então, mais uma vez, eu friso para vocês que, inicialmente, as rítides, elas são dinâmicas, as rugas, elas são dinâmicas ou momentâneas, e elas vão aparecer apenas quando a gente realiza ou faz certos movimentos faciais, e à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão se tornando permanentes, principalmente pela repetição dos movimentos ao longo do tempo, tá? E a gente precisa frisar também que existe também as rugas gravitacionais, que são aquelas que são consequências da flacidez da pele, culminando principalmente com pitose de estruturas faciais. Mas o que a gente vai abordar aqui, principalmente, são as rugas dinâmicas e permanentes com relação ao tratamento da toxina botulínica. Tá? Então, eu trouxe um quadrinho para vocês compararem a localização dessas linhas ou rítides relacionadas à musculatura envolvida e à expressão que a gente tem que fazer para começar a observar essas rítides. Por exemplo, se o paciente ele faz a expressão de alegria ou de sorriso, a gente, em determinados pacientes, vai observar rítides
periorbitais, ou então o termo popular que é pé de galinha, tá? Qual o músculo envolvido com essa ruga? O músculo orbicular dos olhos. Se o paciente ele faz expressão de espanto ou de surpresa ou até mesmo de atenção, a gente começa a observar rítides ou linhas frontais, tá? Qual o músculo que está envolvido com o surgimento dessas linhas? O músculo frontal. E por aí vai, a gente vai observando as expressões, tá? A expressão de dificuldade visual, qual o músculo que está envolvido com o rugador, qual a linha que está relacionada, uma ruga entre a sobrancelha, tá? Expressão de desdém, de sorriso, de franzir a boca, de tristeza. Cada expressão está relacionada na nossa face com o surgimento da linha da rítide ou da linha de expressão, como vocês queiram chamar, tá certo? Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra uma mulher realizando mímica facial, realizando as expressões faciais, e a gente tem que observar que a gente consegue realizar essas expressões, essas mímicas faciais, porque o nosso músculo, a origem dele está no osso da nossa face, porém a inserção dessa musculatura está na pele. Então, se a origem está no osso e a inserção está na pele, eu consigo realizar tranquilamente a minha expressão ou mímica facial. Só que à medida que a gente vai realizando essa mímica, vai realizando essa expressão, a gente vai notando que essa linha que surge durante a expressão, ela vai se tornando marcada, permanecendo mais marcada à medida que os anos vão passando na nossa face, tá certo? Então, eu tenho aqui uma classificação da nossa musculatura facial, tá? Onde ela é dividida, ela é classificada em terço superior, terço médio e terço inferior. No terço superior, vocês podem observar que a gente tem incluso o músculo frontal, o corrugador do supercílio, o prócero e o orbicular. Então, quando você, profissional, fala que vai fazer a aplicação da toxina botulínica no terço superior da face do seu paciente, você está informando para o seu paciente que você vai fazer a aplicação na testa, entre a sobrancelha, que a gente chama de região glabelar, tá? Na região dos olhos, que a gente chama de região orbicular, tá? A gente tem o terço médio também, que envolve o músculo zigomático maior e zigomático menor. Levantador do lábio superior, levantador da asa do nariz e do lábio superior. E o músculo nasal. No terço inferior, a gente vai ter o músculo orbicular da boca, o abaixador do ângulo da boca, o abaixador do lábio inferior e o risório, tá? Além do músculo mentoniano. Então, todos esses músculos que foram citados aqui, dá sim para a gente realizar a aplicação da toxina botulínica. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em alguns músculos específicos que estão relacionados com o nosso sorriso, porque dependendo do seu conhecimento prévio anatômico, você pode, inclusive, ocasionar algum tipo de assimetria facial com a aplicação da toxina botulínica, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá certo? Então, antes da gente entrar, de fato, nos pontos específicos de aplicação da toxina botulínica, para que vocês não errem a aplicação, eu preciso relembrar um pouco a estrutura da toxina botulínica. Gente, a toxina botulínica, ela é composta por uma cadeia polipeptídica simples de 150 quilodaltos. Então, tá a imagem relacionada a essa frase que eu disponibilizei para vocês aqui. Então, eu tenho uma cadeia simples de 150 quilodaltos, onde a cadeia pesada, ela tem 100 quilodaltos e tem afinidade com a placa motora e está muito relacionada com a internalização dessa toxina botulínica. Já a cadeia leve, ela vai ter 50 quilodaltos e bloqueia a liberação da acetilcolina no músculo, tá? Notem que essas duas cadeias, elas estão relacionadas, elas estão ligadas por pontes, que a gente chama de pontes disulfídricas, que tornam essa toxina botulínica não tóxica, permitindo, inclusive, o seu uso terapêutico, tá certo? Uma
Uma dica que eu quero sempre, que eu sempre falo nas minhas palestras e cursos é que, devido à sensibilidade dessa cadeia, dessa ligação, a gente tem que ter muito cuidado na hora da diluição dessa toxina botulínica. Porque se você não sabe fazer a diluição de forma correta, você pode ocasionar uma mudança de conformação nessa cadeia, tá? E aí você vai perder o efeito da sua toxina botulínica. Então, até a diluição, vocês têm que prestar atenção para saber se de fato está fazendo a diluição da forma correta. Bem, com relação à toxina botulínica, a gente sabe que existem diversas neurotoxinas que têm sido estudadas exaustivamente desde a sua descoberta. Tá? Atualmente, o que se sabe é que existem 8 sorotipos distintos e que já foram identificados. Eu tenho o sorotipo A, B, até o G, vai do A ao G. Só que dos sorotipos, 2 são utilizados clinicamente. Quais são? O sorotipo A e o sorotipo B. Sendo que o sorotipo A, ele é muito mais potente e, por esse motivo, é o sorotipo mais empregado clinicamente na área da saúde estética também. Então, só para relembrar vocês, a toxina botulínica, quando injetada intramuscularmente, ela vai agir inibindo a exocitose da acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando a um bloqueio da contração muscular. Agora, vocês entendem o porquê que eu falo tanto da toxina botulínica preventiva e não corretiva. Tá? Se a gente sabe que a musculatura hiperdinâmica, o excesso de contração muscular, quer queira ou quer não, vai contribuir com a formação das linhas fixas, as rugas fixas na nossa face. Então, se eu faço um relaxamento prévio dessa musculatura, isso quer dizer que eu estou prevenindo o surgimento de rugas e linhas de expressões que vão ficar fixas mais para frente na nossa face, tá certo? Então, eu tenho aqui só para vocês lembrarem uma unidade motora, que é formada por um neurônio. Isso a gente vê desde a graduação. A unidade motora é formada pelo neurônio e uma fibra muscular, a musculatura. E essa junção do neurônio com essa fibra muscular, a gente chama de junção neuromuscular, tá certo? E, através disso, a gente vai compreender o mecanismo de ação da toxina botulínica. Então, a toxina, como eu falei para vocês, vai inibir a liberação exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos motores. A gente sabe que para haver a contração daquela musculatura, é necessário que a acetilcolina ela chegue no músculo e favoreça essa contração. O que a toxina botulínica vai fazer? Vai impedir que essa acetilcolina chegue no músculo. Então, se ela não chega no músculo, a gente não realiza a contração de forma tão efetiva, tá? Então, uma vez que ela é injetada no músculo, uma vez que a toxina é injetada nessa musculatura, ela vai atingir o terminal nervoso colinérgico e iniciar seu mecanismo de ação. Porém, esse mecanismo de ação, didaticamente, ele é dividido em etapas. A etapa 1 é a etapa de ligação dessa toxina ao terminal nervoso colinérgico. A etapa 2 também é conhecida como etapa de translocação ou internalização dessa toxina. E a etapa 3 é conhecida como etapa de inibição da acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor que favorece a contração muscular. Então, primeiramente, eu tenho uma imagem da Allergan que mostra detalhadamente um terminal nervoso associado a uma musculatura, tá? E vocês podem notar que a toxina botulínica ela começa a se ligar a um receptor de alta afinidade localizado no neurônio colinérgico, tá? Então, essa ligação, ela vai acontecer pela cadeia pesada, tá? Da toxina botulínica. E uma vez que houve essa ligação, uma vez que a toxina botulínica se liga a essa célula neuronal, inicia-se, então, um processo que a gente chama de internalização por endocitose. Essa toxina botulínica ela vai ser englobada, tá? E dentro de uma vesícula, já dentro do citoplasma, essa vesícula, a gente sabe que tem condições ácidas ali dentro que vai favorecer uma mudança de conformação dessa estrutura proteica, de modo que a mudança que acontece consegue fazer com que a cadeia pesada se desvincule da sua cadeia leve e a cadeia leve finalmente caia no compartimento citoplasmático do terminal nervoso, tá? Uma vez que a cadeia leve já está nesse compartimento citoplasmático,
Essa cadeia, ela vai basicamente atuar em uma série de proteínas que a gente chama de grupo SNE, tá? Dentre essas proteínas do grupo SNE, a gente vai ter a SNEP25, que é uma das proteínas que vão ser quebradas, tá? E para quem não sabe, a SNEP25, ela tem a função de carrear essa vesícula de acetilcolina para a região muscular, favorecendo a contração muscular. Então, se eu consigo degradar ali, através da cadeia leve da toxina botulínica, a SNEP25, eu consigo impedir que a acetilcolina ela chegue na musculatura e que haja a contração muscular efetiva. Então, é dessa forma que a toxina botulínica ela vai atuar, favorecendo o relaxamento muscular. Lembrando que muitos de vocês costumam passar zinco quelado para o paciente, fitase, sem saber o porquê. Gente, essa ação da cadeia leve, juntamente na SNEP25, é mediada pelo zinco. Então, por isso que vocês costumam prescrever o zinco, a fitase, para favorecer ou aumentar o tempo de resposta e durabilidade da toxina botulínica ali naquela musculatura. Então, vocês precisam compreender todo o processo fisiológico para que vocês possam entender o que é que vocês estão até mesmo recomendando para o paciente de vocês, tá certo? Muitos alunos me questionam também com relação à biossegurança da toxina botulínica. Então, só para frisar aqui, segundo Altamiro, a toxina botulínica, ela age de forma seletiva, tá? Ela vai agir no terminal nervoso periférico colinérgico, então ela não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica. E o que se sabe é que após as 24 horas da injeção, 60% da substância vai ser excretada na urina, tá certo? Entre as toxinas mais utilizadas, ou a que a gente tem no mercado hoje, a gente tem disponível o Botox, tá? Que foi a pioneira, por isso que esse termo, quer queira ou quer não, gravou nas nossas mentes e por ser a pioneira, a gente hoje fala mais sobre aplicação de Botox do que da própria toxina botulínica em si, tá? A gente tem a Dysport, tá? A gente tem a Prosigna, a Botulift, a Xelmin, a Botulin. A mais recente que entrou no mercado é a Botulin, tá? E dependendo da toxina que você trabalha, você vai ter uma carga proteica diferente, você vai ter uma diluição diferenciada também, você vai ter um halo de ação diferente. Então, tudo isso é importante que você tenha conhecimento para saber a forma correta de aplicação dessa toxina no seu paciente, tá certo? Então, eu trouxe o rostinho do Brad Pitt para vocês terem a consciência das principais regiões que a gente faz a aplicação da toxina botulínica. Então, a gente faz a aplicação na musculatura frontal, a gente faz a aplicação na região glabelar, no músculo orbicular dos olhos, tá? Eu posso fazer a aplicação no músculo levantador do lábio superior para amenizar a questão do sorriso gengival, no músculo abaixador do ângulo da boca, para aliviar a questão dos pacientes que têm um sorrisinho mais triste, tá? Então, existem inúmeras formas de realizar a aplicação da toxina botulínica na face. Lembrando que a gente pode, sim, trabalhar no terço superior, no terço médio e no terço inferior, tá? Mas eu quero que vocês observem que cada terço que a gente trabalha, existe os riscos, tá bom? Então, com relação a aplicação da botulínica tem que ser uma aplicação cuidadosa. É interessante que a gente faça a prega para realizar a aplicação, logicamente nas áreas que a gente consiga fazer essa prega, tá? Previamente fazer a asepsia com álcool e esperar secar, tá? E depois você punciona ali atingindo o músculo do paciente sem bater na estrutura óssea, tá? Porque se você bate na estrutura óssea, você pode cegar a ponta do bisel que você vai estar trabalhando e nas próximas aplicações, serem aplicações mais dolorosas para o paciente, principalmente se você trabalha com agulha, com a seringa de agulha fixa, tá certo? Então, tenham cuidado com isso. Então, sempre puncionar ali a região sem bater na estrutura óssea do paciente, tá certo? Com relação às formas de aplicação, eu trouxe alguns artigos para mostrar a vocês que a gente precisa entender
de contração muscular, para então a gente começar a realizar a aplicação da toxina botulínica. Anatomia facial é importante, vetor de força muscular é muito importante para a gente entender as variadas formas de aplicação, e também o padrão de contração muscular é interessante que a gente compreenda para saber como a gente vai fazer a marcação adequada para cada tipo de paciente que vai aparecer na nossa clínica. Então, eu tenho um paciente que tem a contração máxima, que a gente vai observar linhas do canto frontal ao outro. Eu tenho pacientes que vai ter a contração, que a gente chama de contração lateral, e a gente consegue observar um padrão de rugas localizados mais na região lateral, e eu tenho aquele paciente que tem um padrão medial, onde a gente vai observar que essas rugas, elas surgem mais na região medial do músculo frontal. E notem que para cada padrão, a gente tem uma forma de marcação e uma forma de aplicação da toxina botulínica. Isso é muito interessante que vocês busquem. Além disso, o que poucas pessoas sabem é que existem 5 padrões de contração de glabela. Então, eu tenho padrão em U, em V, em ômega, em setas convergentes, em ômega invertido. E, gente, o mais interessante disso é que para cada padrão, eu tenho uma forma de aplicação. Então, primeiro, eu preciso identificar qual o padrão do meu paciente, qual o padrão de contração glabelar, para, assim, dessa forma, eu conseguir fazer a marcação correta e obter um resultado específico. Às vezes, vocês trabalham com o paciente e falam: ah, mas eu apliquei a toxina botulínica na região da glabela e por mais que eu aplique, eu não consigo ver resultado. Bom, às vezes você está fazendo um tipo de aplicação que não corresponde ao padrão de contração de glabela do meu paciente. Então, notem que o padrão em U, ele pede uma aplicação diferenciada, respeitando essa contração. O padrão em V também pede uma aplicação diferenciada, respeitando a contração desse padrão. Então, para cada padrão, eu tenho uma forma de aplicação diferenciada. E se você não segue essa forma de aplicação, você muitas vezes não vai conseguir ter um resultado de relaxamento glabelar efetivo. E é aí quando seu paciente vem reclamar e você fica fazendo retoque em cima de retoque, que a gente sabe que hoje não pode mais tá realizando com frequência essa questão da reaplicação da toxina botulínica sem respeitar os intervalos corretos, tá certo? Falando sobre essas questões, como eu, Maiara, seleciono meu paciente para aplicação da toxina botulínica? Primeiramente, eu observo se esse meu paciente ele tem rugas dinâmicas, tá? Ou se ele possui essas rugas dinâmicas e um pouco de ruga estática. Se esse paciente tem rugas dinâmicas e um pouco de ruga estática, eu ainda assim consigo fazer a aplicação da toxina botulínica, tá? Porém, se eu noto que meu paciente ele já tem rugas estáticas e essas rugas elas já estão no grau já avançado, eu preciso informar meu paciente que ele precisa, primeiramente, realizar outros tipos de procedimento. Porque, às vezes, ele vem com a expectativa tão alta em cima da toxina botulínica, achando que a toxina tem o papel de amenizar as rugas estáticas. Gente, lembra que a toxina botulínica tem ação muscular. A gente favorece o relaxamento da musculatura. Mas quando a linha de expressão, ou quando a ruga ou a rítide está muito aprofundada, isso quer dizer que o paciente ele já teve ali na região uma perca de colágeno, de elastina, e que a gente precisa entrar com os procedimentos que estimulem o fibroblasto a produzir colágeno, que estimule o espessamento da minha derme, para que eu consiga favorecer para o meu paciente uma qualidade de pele, para depois eu vir com a aplicação da toxina botulínica. Então, nos pacientes que já têm uma ruga mais fixa, mais aprofundada, o ideal é que comece com os procedimentos que são mais interessantes para estimular o fibroblasto. Por exemplo, os peelings químicos, o microagulhamento. A Raquel falou sobre os lasers agora há pouco e mostrou para vocês, através de artigos científicos, que os lasers eles conseguem induzir a produção de colágeno. Então, esses procedimentos associativos, primeiramente, em pacientes que têm ruga fixa, é a nossa primeira opção. Depois, a gente vem com a toxina botulínica quando necessário, tá certo? Então, eu trouxe para vocês uma imagem que eu acho muito interessante,
tá? Porque a maioria dos pacientes, eles vêm com a expectativa muito alta a realizar a aplicação e a grande parte deles quer fazer uma aplicação e voltar a cada 2 anos ou a cada 3 anos, achando que o tempo de durabilidade da toxina botulínica é grande. E o que a gente tem que explicar é que, à medida que a gente aplica a toxina botulínica ao longo dos anos, a contração muscular e as rugas, elas vão ficar menos evidentes. Agora, porém, é necessário que esse paciente entenda que ele precisa repetir a aplicação. Precisa fazer a aplicação 2 vezes no ano para que esse efeito de fato aconteça nesse paciente. E o que eu tenho observado na minha prática clínica é que essa aplicação a cada 2 vezes no ano ou a cada 5 meses consegue até fazer com que o efeito da toxina botulínica perdure por mais tempo, tá? A grande maioria a gente sabe que está perdurando hoje, em média, 3 meses. E essa paciente minha, por exemplo, a gente consegue fazer a aplicação da toxina botulínica 2 vezes no ano apenas, porque ela mantém essa frequência. E a gente nota que toda vez que ela vem fazer a aplicação, a gente não observa um padrão de contração parecido com o que ela tinha na primeira foto. Então, a gente consegue, sim, amenizar o surgimento das rugas ou rítides fixas à medida que a gente vai fazendo a aplicação da toxina botulínica, tá certo? Agora, tem que explicar ao paciente que ele tem que estar mantendo essa aplicação 2 vezes no ano, ele tem que estar na clínica para realizar a aplicação da toxina. E aí a gente entra na questão dos efeitos esperados da toxina. Logicamente que um dos principais efeitos esperados do profissional da saúde estética é o relaxamento muscular, mas eu trouxe alguns efeitos que podem acontecer também com a aplicação da toxina botulínica que vocês não precisam ficar assustados caso aconteça, como, por exemplo, edema no local, um pouco de incômodo na aplicação e no pós também, tá? Vermelhidão local ou eritema, dor de cabeça, o paciente ele pode sentir, enjoo, náusea, pode ficar com hematoma, pode ficar com equimose. Lembra que a nossa face ela é muito vascularizada. E durante a aplicação, a gente pode muito bem pegar algum vasinho e deixar aquela região com hematoma. Tudo isso você precisa explicar ao seu paciente mediante avaliação, tá? Lembre-se que seu paciente ele é leigo, então ele precisa saber de todas essas informações durante a avaliação. Agora, vocês precisam entender que existem os efeitos adversos que eu considero como inesperado devido a algum erro durante a aplicação da própria toxina. Quem são esses efeitos? Assimetria facial, tá? A questão da síndrome do Mefisto, onde o paciente ele fica com a sobrancelha muito arqueada, tá? A pitose palpebral, que é muito falada e é muito temida pelos profissionais, e a pitose de testa também, pitose de sobrancelha. Outros efeitos adversos também são relatados na literatura científica, que não se fala durante os cursos, nem as palestras. Eu trouxe aqui para vocês erupções acneiformes, tá? Pitose de supercílio, pitose da sobrancelha, conjuntivite, visão embaçada, fotofobia, diplopia, o paciente às vezes fica enxergando duplo, tá? Sensação de corpo estranho nos olhos também, enxaqueca, tá? Lacrimejamento, gente, dificuldade também de fechar os olhos para dormir, tá? Inclusive, teve uma aluna que teve esse tipo de intercorrência e falou comigo, a gente conseguiu resolver em um prazo curto de tempo, tá? Tudo isso pode acontecer durante a aplicação da toxina botulínica, se você pesa na quantidade de unidades durante a aplicação, ou então se você não tem conhecimento anatômico. Aí, qual é a grande sacada que vocês têm que ter? Principalmente como evitar essas intercorrências. Então, como eu falei desde o início da palestra, primeiramente, conhecimento anatômico facial é muito importante, tá? Cursos e capacitações na área. Vocês têm que sempre estar se aprimorando, estudando, buscando conhecimento por si só, tá? Baixando artigo, comprando livros de renome na área, tá? Praticar principalmente com a ajuda de um profissional, de um expert experiente e trabalhar com cautela, tá certo? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que no caso da toxina botulínica, o menos é mais.
tá? Vocês precisam entender de musculatura, precisam entender de aludiação e quanto cada músculo vai precisar por ponto, por punção. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu quero frisar para vocês que aquele profissional que chega na palestra e fala que nunca errou, nunca teve uma intercorrência, isso quer dizer que ele não está realizando o procedimento, porque só não erra quem não faz. Se você é um profissional injetor, em um momento ou outro da sua carreira, você vai ter uma intercorrência. Mas sabe qual vai ser o seu diferencial? O seu diferencial é se você está preparado para resolver essa intercorrência. Eu quero que você lembre que as pessoas elas têm desvios anatômicos. E a gente pode cair em um desses desvios. Agora eu te questiono, você como profissional hoje, você está preparado para resolver uma intercorrência, seja ela ocasionada por toxina botulínica, por preenchimento, por fios? Eu sei que os palestrantes aqui, eles vão falar a respeito desses outros procedimentos e vão falar muito bem, mas o foco aqui é toxina botulínica. Então eu te questiono, está preparado para resolver alguma intercorrência com toxina botulínica? Tá? Se você falar que sim, então você está preparado para trabalhar com o procedimento. Se você falar que não, então você precisa estudar um pouco mais antes de trabalhar com a técnica, certo? Então eu trouxe aqui algumas intercorrências para vocês observarem, principalmente as intercorrências de terço superior. Por quê? Porque a maioria dos profissionais falam que é muito melhor e muito mais fácil trabalhar com terço superior, porque o terço superior não tem tanta intercorrência, por engano. Gente, qualquer terço que vocês forem trabalhar com a aplicação da toxina botulínica intramuscular, vocês vão ter algum tipo de intercorrência se vocês não souberem de anatomia muscular, não entenderem de aludiação, tá certo? Então, só no terço superior eu tenho pitose do supercílio, tá? Eu tenho a pitose palpebral e eu tenho uma intercorrência que poucos falam, que é a dermatocalase. Então, é essa que eu resolvi frisar aqui na nossa palestra. Gente, a dermatocalase é uma dobra excessiva dos tecidos da pálpebra, tá? Tanto superior quanto inferior, tá? E para você saber se seu paciente ele tem realmente essa condição, você tem que fazer um teste no paciente. Eu vou até tirar meu óculos para mostrar a vocês. O teste é basicamente vocês pinçarem a pálpebra do paciente por 2 segundos e soltar. Da mesma forma que vocês pinçam por 2 segundos essa pálpebra, ela tem que voltar para o mesmo local em 2 segundos. Se você começa a observar que essa volta dessa pálpebra começa a demorar mais do que 2 segundos, então esse paciente ele tem essa condição, tá? Então, quando a gente se depara com um paciente nessa condição, é muito importante que vocês não favoreçam de forma excessiva o relaxamento da musculatura frontal. Por quê? Se vocês fizerem isso, vocês relaxarem toda a musculatura frontal, vocês vão evidenciar a dermatocalase do paciente, tá? Então, Maiara, qual é a primeira conduta que eu faço quando eu me deparo com um paciente que tem essa condição e que quer fazer toxina botulínica? Primeiramente, eu explico a ele a condição da pálpebra superior dele e eu faço minha proposta, né? Eu falo para ele, olha, o ideal é que antes que você faça toxina botulínica, que você melhore sua flacidez palpebral. Então, o ideal mesmo é você fazer blefarofulguração ou então, em alguns casos, até mesmo blefaroplastia, tá? Para depois a gente fazer a aplicação da toxina botulínica. Mas caso ainda assim o paciente ele queira insistir na aplicação da toxina botulínica, porque muitas vezes ele já vem de um profissional que fez a aplicação anteriormente sem observar esse tipo de condição, o que é que você tem que fazer? Cuidado, muito cuidado para vocês não relaxarem demais a musculatura frontal e pesar o olhar do paciente. Então, minha dica vocês não aplicam. Normalmente a gente já faz a prevenção da aplicação na região da cauda final do nosso conjugador, né? Que a gente tem uma base por conta da cauda final da sobrancelha. Então, a maioria dos profissionais livram 1 centímetro acima da sobrancelha. Qual o meu conselho para vocês? Livrar pelo menos 2 centímetros acima dessa região para realizar a aplicação da toxina botulínica no músculo frontal do paciente, para evitar a questão de pesar o olhar do paciente que já tem essa flacidez palpebral, tá certo? Então, é respeitar a zona de segurança de aplicação,
Outro tipo de intercorrência que eu trouxe para vocês, a intercorrência que pode acontecer na aplicação do terço médio da face, uma simetria facial. Então, gente, tenham muito, muito cuidado quando vocês vão fazer a aplicação na musculatura orbicular do paciente. Por quê? Próximo a essa musculatura, a gente vai ter o zigomático maior e a gente vai ter o zigomático menor. Se vocês não compreenderem os diferentes tipos de diluição e os diferentes tipos de halo de ação da toxina botulínica que você estiver trabalhando, vocês podem, em algum momento, aplicar no zigomático e ocasionar algum tipo de assimetria facial no paciente de vocês, certo? Então, tenham muito cuidado, tá? Outra condição que pode acontecer, sim, é que vocês apliquem a toxina botulínica de forma correta, ok? Porém, vocês paralisem de forma excessiva o músculo orbicular, certo? E nessa tentativa de diminuir as rítides periorbiculares, coloquem mais unidades do que o necessário, ou mais pontos do que o necessário. E o paciente, ele fique com a bochecha, né, com a bochecha proeminente na hora de mostrar o sorriso. Por quê? O músculo zigomático, ele vai continuar com sua força, subindo a bochecha, porém, o músculo orbicular, ele perde a força, fazendo com que a concentração zigomática permaneça na parte frontal do paciente, evidenciando as bochechas do paciente. Então, muito cuidado também com a quantidade de unidades, com a quantidade de pontos que vocês fazem com relação à aplicação da musculatura orbicular, tá? Então, para finalizar aqui a nossa palestra, eu trouxe para vocês alguns resultados meus, tá? Onde vocês podem observar, na maioria dos casos, eu gosto de trabalhar com a aplicação preventiva e não corretiva do meu paciente, tá? Então, aqui o primeiro resultado de antes e depois de uma aplicação frontal. Tá? Essa paciente, vocês podem observar que nela, eu trouxe esse resultado até para vocês observarem que ela já tinha algumas rugas ou rítides frontais já fixa, tá? E eu tirei a foto da contração muscular do frontal, tirei a foto antes da aplicação da toxina botulínica e após. Notem que eu consegui uma melhora, mas eu não consegui um resultado de 100%. Por quê? Porque a toxina botulínica ela é mais preventiva do que corretiva, tá certo? É sempre pensar, ter essa perspectiva a respeito da aplicação, tá? Outra aplicação do músculo frontal da paciente, uma aplicação preventiva, que é o paciente ideal para se fazer a aplicação da toxina. Essa paciente também, podem notar que ela tem uma força na sobrancelha um pouco mais forte do que a outra, e a gente conseguiu trazer simetria para a sobrancelha dessa paciente também. Então, esses são pontos específicos de aplicação para a gente até regularizar pontos assimétricos na face do paciente. Tá? Outra aplicação na musculatura frontal, também preventiva, para as rugas fixas. A aplicação glabelar também, então, sempre observe os padrões glabelares, padrões de contração de glabela para vocês realizarem a aplicação e conseguir o relaxamento completo e ter um resultado significativo, certo? Outro antes e depois para vocês observarem meus resultados. A aplicação na musculatura orbicular também, a gente pode realizar essa aplicação de forma segura e oferecer um resultado efetivo para o nosso paciente. E o resultado, a frase, na verdade, que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que os venenos, eles podem ser empregados como uma forma de destruição da vida ou também como agentes de tratamento de doenças, que é o caso da toxina botulínica. E hoje, não é só para a questão de doença, questão funcional, é para a questão também da saúde estética. A gente abrange a toxina botulínica, a gente trouxe ela para a saúde estética, e isso que é mais interessante, porque a gente consegue trazer à tona a autoestima do nosso paciente novamente, desde que a gente trabalhe de forma responsável, de forma ética, tendo a consciência do procedimento e das intercorrências que ele pode ocasionar, sendo um profissional totalmente capacitado para estar ali exercendo esse procedimento, certo? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que sorte é quando a preparação, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra
a oportunidade. Então, continuem estudando, se capacitando, participando de congresso. A cada palestra que você assiste, você agrega ao seu atendimento, você descobre algo novo, tá? Eu estou na área, eu estou como docente, mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre estou procurando cursos de aprimoramento, baixando o artigo, pesquisando ainda mais dentro da minha área de atuação, para que eu possa sempre estar oferecendo o melhor para o meu paciente e entregando o melhor para o meu aluno também. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, vocês podem me seguir nas redes sociais, tá? Eu sempre estou liberando conteúdo de valor por lá, tá? Meu Instagram é Maiara Moura Biomédica. Meu Facebook também é Maiara Moura Biomédica. Eu tenho um canal no Telegram que eu disponibilizo artigos, ministro uma palestra, eu jogo os artigos nesse canal do Telegram, tá certo? Tem um canal do YouTube que tem alguns vídeos sobre alguns procedimentos, algumas aulas que eu disponibilizo para vocês também que estão começando agora na área e que não sabem muito o que fazer. Então, é uma oportunidade de aprender muito mais através de um conteúdo disponibilizado de forma gratuita, tá certo, pessoal? Então, fica aqui meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E agora eu vou abrir o chat para saber como é que estão as perguntas com relação à toxina botulínica, tá certo? Vocês podem me fazer perguntas agora. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para sanar, tá certo? Sim, os slides eu irei disponibilizar para a instituição e, com certeza, eles irão passar para vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo. Se vocês... Deixa eu ver aqui. Sobre as toxinas, né? Com relação à toxina, qual que eu mais utilizo? Olha, eu já trabalhei com todas as toxinas disponíveis no mercado. Atualmente, o que eu estou gostando de trabalhar é a Prosigni, tá? E a Dysport. Então, são as duas marcas que eu estou mais utilizando. Agora, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque tem uma diluição diferenciada, um halo de ação diferenciado, tá? Então, tem que saber trabalhar com essas marcas também. Às vezes, a diluição que vocês fazem, que é uma diluição mais clássica, não se encaixa com as outras toxinas disponíveis, tá bom? Então, vocês têm que entender de carga proteica, tem que entender de halo de ação, tá certo? Então, sempre tem que estar atento a essas questões. Mais alguma pergunta que eu possa sanar? Eu finalizo minha palestra por aqui. Muito obrigada, após Unifip, pela oportunidade, e também a doutora Geisiane Xavier, Felipe também, que está sempre atento aos congressos da área, tá? Eu fico muito feliz em poder participar de congressos tão importantes como esse. Então, até uma próxima oportunidade. Deixa eu ver, acho que tem uma perguntinha aqui. Lucinete, com relação à toxina botulínica, tem a toxina de 50 unidades, 100 unidades, 200 unidades. Depende muito da demanda que você trabalha na sua clínica. Se você vai atender poucos pacientes por dia, não tem por que você abrir uma toxina de 200 unidades. Você abre a de 50, de 100 no máximo. Tá? Dependendo da demanda, você vai fazer a compra da sua toxina, tá certo? Gente, muito obrigada. Um forte abraço. Um beijo e até a próxima!